Boa noite. Mais uma vez, um grande prazer de ter vocês aqui conosco nessa nossa aula inaugural. A Aline Mara é uma querida, uma profissional de renome de referência dentro da área de transtornos motores da fala. Muito obrigada, Aline, por estar aqui conosco. Mais uma vez, ela é nossa coordenadora da área de transtornos motores da fala, se a gente pode chamar assim, né, de área, mas é que a gente tem tido tanta procura e a demanda tão grande sobre esse assunto que a gente destinou já uma parte da Fonotrade para esse tema que a gente percebe uma necessidade muito grande junto aos nossos profissionais. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês, né? Tanta gente interessada nesse tema que é tão importante, que a gente precisa falar bastante, né? Que a gente precisa conhecer e estudar bastante. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Ótimo. Então, agora eu vou compartilhar para a gente não perder muito tempo e a gente já começar a passar para vocês o que a gente preparou. Vocês estão vendo? Então, a nossa proposta de hoje é a aula inaugural do nosso aprofundamento que vai ter início no dia 1º de abril. É um aprofundamento em tratamentos de transtornos motores da fala e a Aline Mara de Oliveira, professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutora em fonoaudiologia pela Unesp, fez doutorado pela Unesp em Edimburgo, na Escócia, tem mestrado em estudos linguísticos e especialização, fonoaudióloga pela Unicamp, líder em pesquisa em tratamento de sons da fala e transtornos da comunicação e linguagem. Aline, eu vou te convidar para falar um pouco sobre o nosso programa. Gente, esse programa a gente preparou com bastante carinho, né? Mas, sobretudo, uma necessidade que eu tenho visto, né? Que os fonoaudiólogos, de maneira geral, tanto assim, né? Quem está começando na área ou quem está aí já há algum tempo, sente a necessidade de aprofundar, né? Então, assim, discutir de modo bem detalhado o que são os transtornos motores, né? Trazer esse raciocínio de como preparar uma avaliação clínica. Claro que não é o foco do aprofundamento, a gente vai trabalhar a terapia propriamente dita, mas a gente vai começar a trazer as informações que a gente precisa resgatar lá da avaliação, que a gente vai precisar depois lá para pensar no raciocínio clínico do tratamento. Então, o meu objetivo é dar um pano de fundo, alinhar com vocês, né, todas as questões, a escolha das palavras-alvos, em que momento começar esse tratamento, né, os tipos de tratamento que a gente tem, os princípios que regem todos os tratamentos, que são os princípios de aprendizagem motora. Então, eu vou explicar para vocês de maneira bem simples e didática, assim, o que são esses princípios. E vou aprofundar em dois métodos que têm bastante evidência científica, assim, alta. Dentro da fonoaudiologia, a gente não tem isso com muita frequência, né? Métodos que realmente foram comprovados, testados. E a gente tem, né, dentro da área dos transtornos motores, dois métodos, assim, que têm alta evidência. Então, ou seja, o que isso significa? Que realmente foi provado que traz resultados benéficos para as nossas crianças, né? Que é o DTTC e o REST. Então, na aula 2, eu vou começar a falar dos modelos, de todos os modelos que nós temos, tá? E já na 2 eu vou começar a falar do DTC e do REST, para dar um pouco de contexto para vocês. Aula 3, 4 e 5 eu vou aprofundar passo a passo, né? Bem passo a passo mesmo, o que a gente faz de maneira assim, organizada, dentro desses dois métodos. E aí, gente, quando eu estava preparando o cronograma, eu já dei esses cursos algumas vezes, né, na Fonotrade, foi sempre muito bem recebido, assim, né,
discussões interessantíssimas. E assim, eu entendi, né, que uma das principais aflições, né, da gente que está atendendo lá é escolher qual momento escolher, né, e para qual tipo de paciente escolher esses métodos. E quando a gente vai aplicar o DTC, quando a gente pode aplicar o REST, né? E aí eu decidi falar um pouco hoje para vocês sobre isso, né? Que é discutir um pouco sobre o olhar da severidade, né? Dos casos mais leves, dos casos mais severos. Então, é sobre isso que eu vou começar a falar hoje, né? Trazer bastante informações sobre isso e aprofundar nesses dois métodos e outros no aprofundamento. Então, trazer bem explicadinho, passo a passo de cada método e principalmente quando usá-los, né? Perfeito. Algumas informações sobre o nosso curso, ele será online ao vivo, tem um total de 15 horas, tem acesso às gravações por 4 meses, e a dupla certificação é uma informação que eu passo para vocês. Alguns alunos entram em contato conosco pedindo um certificado especificamente do TTC e do REST. Então, a gente oferece essa possibilidade da gente passar para vocês o certificado total com conteúdo, mas também específico, porque parece que é uma necessidade. Então, é possível a obtenção desse certificado específico do TTC e do REST, ou juntos ou separados, de acordo com a necessidade. A gente tem um grupo de WhatsApp, um grupo VIP, onde a gente tem trocas, onde os alunos podem trazer suas dúvidas, a Aline participa do grupo, mas o mais importante é que esse grupo se mantém para que vocês possam trocar também com os seus próprios colegas, não só no período do curso, mas também depois. É um ponto de referência, um ponto de contato, e é um networking que acaba sendo feito em cima daquela área específica, daquilo que vocês buscaram especificamente nesse curso. Então, é importante a gente ter essa oportunidade de trocar com os colegas, de acrescentar as dúvidas e trazer as nossas dúvidas e participar, às vezes até da solução do caso do seu colega. Então, eu vou convidar você, Aline, para iniciar a sua aula e mais uma vez agradecendo essa oportunidade. Então, quero começar, né, agradecendo o convite, de estar aqui mais uma vez, né? A Fonotrade tem um grupo de professores muito fortes, né? Então, eu me sinto privilegiada de estar aqui. E também eu percebo que são alunas, né? Alunos muito interessados, assim, que me deixa muito motivada da aula, né? É muito gostoso a gente falar com alunos que têm dúvidas, que têm interesse, que discute, né? Então, essas últimas turmas, né? Tenho esse curso, esse aprofundamento de transtornos motores, e um outro que a gente também trabalha, e os dois eu senti muito isso, né? Muito o envolvimento de verdade dos alunos, assim, tanto nessa troca no WhatsApp quanto na própria aula, né? Trazendo informações aprofundadas ou dúvidas, né? Que pode ser a dúvida do colega. Então é muito bom mesmo estar aqui. E como eu disse, né? A gente falar dos transtornos motores hoje é falar de algo que quem está ali na clínica sabe que o tanto que a gente consegue perceber, né? Quanto que aumentaram esses casos, né? Ah, mas aumentou ou a gente não tinha, né? Conhecimento necessário anteriormente para saber se era uma apraxia, um atraso motor, né? Agora a gente está aprofundando também na disartria. Então, vocês, né, que estão lá na clínica, nós todos temos que estar preparados, né, para a gente ter aquele olhar essa criança possivelmente não é um transtorno fonológico, né? Tem questões motoras envolvidas. E aí, essas questões motoras, eu vou classificar como uma apraxia, como um atraso motor, né? E qual é o grau da severidade? Eu sempre falo assim, né? Que
a gente, a gente sempre estuda transtorno motor de fala, toda vez que eu vou dar essas aulas, né? Essa aula, esse curso, eu faço um resgate na literatura, né? O que está acontecendo, e sempre tem coisa muito nova. Então, é uma das áreas da área da fala que tem mais produção, muita coisa acontecendo, né? E isso não é só aqui no Brasil, tá, gente? Fora também. Então, por exemplo, o DTTC, que é o método que eu vou falar hoje, um pouquinho para vocês, que a gente vai aprofundar no curso, ele, assim, teve um aporte de muitos milhões, de, assim, uma grana violenta, né, nos Estados Unidos, para se pesquisar, né, diferentes grupos clínicos, diferentes crianças, diferentes idades, diferentes faixa etária, diferente severidade, né, com comorbidade ou não, para a gente conseguir descobrir, entender melhor quando e como aplicar o DTTC, por exemplo. Então, hoje mesmo eu compartilhei no meu Insta um artigo novo que saiu do DTC, tá? Um outro ponto também é o REST, que eu vou contar para vocês, que é eu e meu grupo de pesquisa fizemos a tradução e adaptação para o português brasileiro. Então, o REST também é uma intervenção que tem, assim, muitas publicações. Por quê? Porque ele traz realmente um resultado de melhora para o seu paciente, tá? Mas por que eu quis vir falar com vocês, né? A gente tem 4 grupos clínicos dos transtornos motores, né? O atraso motor de fala, a disartria infantil, a apraxia de fala infantil na infância e a disartria com apraxia. Mas a gente sempre fica nessas questões, né? São 4 grupos que, dentro desses 4, tem eu não vou chamar de espectro, porque, né, a gente não chama de espectro, mas uma variedade grande em termos de gravidade e severidade. Então, a gente tem casos, né, que a criança apresenta várias características motoras, então, ela, né, no caso da apraxia, que a gente tem que ter sempre dificuldade na coarticulação, né, dificuldade da prosódia, dificuldade na inconsistência de fala, inconsistência de fala, né, de fala, ou seja, a criança tenta produzir uma palavra e ela erra, né, na tentativa de acionar ali os gestos. Essas a gente vê que é muito variável, por isso que a gente fica com tanta dúvida, né, na hora que chega a nossa criança. Porque a gente pode receber uma criança com alterações de prosódia, algumas alterações de sinais motores ali que restaram, e até uma criança que, né, é, erra prosódia, inclusive nos ditongos. Essa semana eu avaliei uma criança que nos ditongos, né, ai, né, por exemplo, ela já desloca o acento, ela fala aí, né? Então, já em pequenas palavras, ela desloca o acento. Então, a gente vê que nesses casos até mais severos, a gente tem que ter uma abordagem, né, um raciocínio terapêutico de qual método aplicar inicialmente, né? Quando a gente pode mudar esse alvo para algo mais difícil para essa criança, como a gente vai acompanhando de acordo com que esse grau de severidade vai mudando. Então, dentro desses 4 grupos, a gente pode ter variáveis graus de severidade. E isso a gente vê, né, ali no caso concreto. Ai, dá até um friozinho na barriga. Meu Deus, essa criança erra acento em ditongos, o que que eu vou fazer com ela, né? Dá um medinho, meu. Aí a gente pensa, calma, né? A gente vai pensar nesse. Eu gosto muito de discutir nas aulas o nó no sapato, né? Que não é só o método, mas o... a palavra-alvo. Eu acho que é um pulo do gato bem importante para as intervenções, né? A palavra-alvo é a palavrinha que a gente usa para treinar com as crianças. Então, para essas crianças mais graves, inclusive, é muito importante a gente pensar no contexto fonológico dessa palavra, a gente pensar no controle motor que essa palavra tá trabalhando, né, no plano motor, a gente pensar no processo de coarticulação que essa palavra está trabalhando. Então, por exemplo, apesar de I ser uma retração, né, quando a gente faz I, né? Ou oi. Quando ela vai, o i está dentro de uma consoante do tipo sh, ela vira uma protrusão. Então fica xixi. Ela não é mais uma
uma retração, né? Que é assim. Então, a gente tem que considerar muito o movimento que a vogal vai trabalhando dentro dessas consoantes. Então, você vê, né? Uma que isoladamente a retração, ela vira protrusão. E isso é muito importante quando a gente vai trabalhar a palavra alvo, principalmente nessas crianças mais graves. Então, a gente vai fazer um processo de avaliação, né? Vamos retomar aí a avaliação do desenvolvimento infantil, da comunicação, da linguagem, para a gente chegar na avaliação motora da fala, que já na avaliação nós já vamos raciocinando que tamanho de palavra essa criança consegue produzir, né? Se ela já produz inconsistência nessas repetições, se nessas palavras, o exemplo que eu dei do ditongo, se ela já faz esse deslocamento de acento, ou seja, ela já apresenta um erro de prosódia, se, conforme eu vou aumentando o tamanho da palavra, ela também aumenta o número de erros. Então, são informações importantes que nós vamos raciocinando, né, dentro dessa avaliação, para a gente pensar nessas decisões de modelo, decisões de qual momento aplicar cada modelo. E até uma questão importante que eu vou trazer para vocês muitas vezes, às vezes, a gente tem a possibilidade também de hibridizar modelo, de usar dois modelos ou estratégias de um modelo dentro de uma outra intervenção, tá? Então, é importante a gente pensar nessa avaliação já lá deslumbrando a intervenção, uma avaliação dinâmica, ou seja, que vai fazer uso de pistas, né? Quais são essas pistas? Verbais, ou então a gente vai ensinar o que a criança tem que fazer, gestual, ó, biquinho, né? Essas crianças melhoram. Então, por exemplo, eu avaliei uma das crianças que eu avaliei, o que aconteceu? A gente dá a pista, né? Só verbal, eu não preciso nem lá fazer nenhuma pista motora, ela já se corrige, né? Ela tem a autopercepção e ela já faz a produção correta do que a gente tá, né? Dessa palavrinha do pequenininho, o oi, por exemplo. Diferente de outras crianças que às vezes você dá a pista, até motor, e não consegue. Então, isso já vai trazendo também informações sobre a severidade desse caso, tá? Então, se a gente traz pistas e ela melhora, com certeza é um caso que, né, tá numa severidade menor, né, menos grave do que uma que com pistas não consegue produzir, tá? Eu vou trazer para vocês algumas tarefas específicas de fala, tá? Que vai ajudar a pensar nesses modelos. Considerar sempre essas comorbidades, TEA, síndrome, né? T21, a gente também tem que pensar, várias outras síndromes que podem estar associadas ao transtorno motor, a gente sabe disso, para a gente começar a raciocinar qual vai ser o caminho, tá? Claro que não existe uma receita de bolo, mas existe um caminho que a gente pode ir pensando, tá? Então, crianças pré-verbais ou minimamente verbal, né? Ou seja, que tem uma amostra de fala reduzida, que tem ali uma questão próprio de vocabulário, né? Dos níveis linguísticos ainda muito precários, né? Assim, né? Muito ainda atrasados. A gente vai pensar que a gente não pode colocar um método que explore muito essas questões de linguagem, por exemplo, né? Ou que tenha um, um alvo muito difícil, né? Uma palavra muito difícil para essa criança. Então, a gente já tem que ir partindo do que ela tem habilidade, do que ela consegue fazer. Então, essas crianças, claro que a gente já vai com palavras menores, a gente vai pensando em palavras que têm dentro do plano motor, nas primeiras é lá da hierarquia, controle mandibular, de repente, né? Uma coisa que a gente não vai avançar tanto, né? Então, e isso a gente vai ter que pensar aqui. Vai ser um tratamento intensivo, né? Com o princípio de aprendizagem motora inserida, né? Na fase de aquisição por um período maior do que o fase de retenção. Então, a gente vai investir muito no período de ensinar essa criança, com muitas pistas, muita ajuda, né? Com muito feedback imediato, muito retorno para essa criança o que ela precisa fazer, tá? Ao passo que
muitas vezes eu digo para vocês que eu gosto muito de fazer a terapia híbrida, né? Que eu já vou falar um pouquinho para vocês, que são essas, para essas crianças mais graves é essencial, tá? Que a gente vai trabalhar sempre, né? Fala associado com linguagem. Eu bato muito isso na tecla nos cursos que eu dou, nas palestras, com os meus alunos. Por quê? Né? Porque a gente tem um boom de intervenção motora, né? Eu contei para a Alegra que segundo semestre eu vou fazer um pós-doutorado com uma intervenção nova, inclusive, que tem lá no Reino Unido, que eu vou adaptar para o Brasil. Então, por exemplo, a gente tem vários modelos que a gente pode usar, né? Que tem evidência, a gente no Brasil somos bem privilegiados que a gente já tem algumas intervenções estruturadas para a nossa língua, né? Mas a gente tem que sempre pensar que não é só isso, né? Não é aplicar um modelo, é pensar, né, em que nível que essa criança está. Então, um modelo para crianças severas, por exemplo, não é o mesmo que uma criança que já tem uma amostra de fala, que tem uma gravidade, né, que sim, é grave também, mas não tem uma produção só com monossílabos, né, ou só com dissílabos com vogais iguais. Ela já fala palavrinhas, né, mais completas. Então, a gente vai pensando nessa terapia híbrida que vai trabalhar fala junto com linguagem, tá? Então eu gosto muito, e assim, quando eu vejo um caso, eu já pergunto. Às vezes a fono fala assim para mim: Ah, Aline, ela tem uma boa linguagem. Aí eu falo, me deixa eu ver a avaliação de linguagem também. De fala eu tenho aqui, né? Você aplicou essa avaliação, eu já sei em que nível que ela tá, em termos fonológicos, motores, silábicos, de palavra. Mas e a linguagem, né? Ela fala palavrinhas isoladas, mas ela tem já 4 anos, então ela tinha que fazer narrativas, ela está atrasada também. Então eu preciso que você corra com os aspectos de linguagem também, né? De pragmática, de sintaxe e de semântica, de vocabulário. Então, a gente tem que ter esses dois olhares, a gente não pode só trabalhar com uma ponta nessas crianças. Por quê? Porque a fala e a linguagem é como se fosse algo que se retroalimenta, né? Eu vou trabalhar o alvo, vai estar redondinho o modelo. A gente está lá trabalhando o alvo, com os princípios de aprendizagem motora, dentro do DTTC, mas essa criança às vezes corre o risco de não generalizar, de não aprender para outras palavras. Por quê? Porque ela não tem uma linguagem adequada para a idade dela, né? Ou esperada dentro dos marcos da idade dela. Então, a gente tem que ter esse olhar mais amplo e a gente, claro que as primeiras vezes que a gente vai aplicar ou vai pensar, é tudo muito mecânico, a gente vai ter um custo de resposta na nossa cabeça, gente, porque é algo novo. É a mesma coisa que eu estou lá trabalhando nesse método novo. Para mim, eu demoro também para aprender, eu demoro para estudar, né? Porque é uma literatura pesada em inglês que traz um monte de outras informações. Então é a mesma coisa de quando a gente vai começar algo novo, né? A gente tem aquele custo de resposta, que depois é natural. Lá na segunda, terceira criança que você está aplicando, até as palavras, você já vem, né? As palavrinhas-alvo, a sequência que você vai aplicar, o método já está mais internalizado. Então, assim, é claro, parece muito difícil no começo, parece muito novo, porque é novo, porque realmente é isso, é novo, né? Mas a gente vai criando uma linha de raciocínio que depois vai mudar, claro, de acordo com o perfil do paciente, mas vai criando uma lógica de raciocínio, assim, né? Então, para esses casos, né, que começa aí, vou começar a pensar nos casos mais graves, sim, a gente tem que pensar, né, se essa criança tem pré-requisitos no modelo, é outra coisa que eu bato muito na tecla, né? Ou seja, se para o DTC, por exemplo, ela precisa ter intenção comunicativa, ela precisa saber compartilhar, ela precisa imitar, né? Para a gente poder ter um bom desempenho do tratamento. Então, às vezes a gente estuda o método, mas não considera outras questões que a gente já até conhece ou que a gente não se atentou,
para ter um bom resultado, ou seja, para aquela criança sair falando, né? Conseguir falar. E essa, gente, é uma angústia que nós profissionais, que os pais, né, que toda a equipe vai ter, né? Fazer com que essa criança fale. Acho que é a principal queixa, né, que os pais trazem para a gente. Mas isso depende de muitos critérios. Às vezes eu abro essa tela e mostro para os pais, ó, teu filho tem tal comorbidade, eu considero a gravidade X, né? Para a gente aplicar o DTC, ela precisa de tais pré-requisitos, a faixa etária, então, né, a idade ajuda bastante nessa questão de implementar. Alguns a gente tem até idade específica para começar. Falo da questão da linguagem, da dosagem, que a gente vai precisar aumentar bastante a intensidade. Então, eu deixo muito claro para os pais qual é a minha linha de raciocínio, tá? E também mostro algumas coisas. Às vezes eu abro um slide meu de aula, tá? Porque isso é isso, né? Quando a gente concretiza, mostra de fato a nossa linha de raciocínio, é claro que para eles é novo também, né? Mas vai fazendo sentido, né? Então, aí sim, a gente vai conseguindo ajudar essa criança. O DTC, ele tem evidência para crianças com apraxia severa, tá? Acima de 2 anos, então para as crianças menorzinhas, as crianças mais graves, as crianças com comorbidade, tá? Então, é um método que envolve, né, uma hierarquia temporal e de pistas. Então, para quem trabalha com equipe, né, aí equipe interdisciplinar, vai ter muito isso, né? Vai conversar muito de igual para a equipe, para os outros profissionais, os analistas, né? Os outros profissionais que trabalham com o desenvolvimento mais global da criança, psicólogos, TO. Por quê? Porque a gente vai subir o suporte dessa criança, a gente vai aumentar o número de dicas, depois a gente vai diminuindo conforme ela vai adquirindo, tá? Então, tem todo um raciocínio para a gente fornecer ajuda para ela e também, ao mesmo tempo, conforme ela vai adquirindo, esvaecendo, tirando essas pistas, para ela ficar cada vez mais autônoma naquela palavra. Assim como a gente tem o REST, né, que é um método muito forte, que tem muitas pesquisas, que já seria para crianças um pouco maior, né, maiores, então acima de 4 anos, tem todos os pré-requisitos que eu vou discutir com vocês aqui, mas que ele agrada muito, né, que ele deixa a gente muito motivada a implementar ele. Por quê? Porque ele trabalha vários movimentos, vários gestos articulatórios juntos. Tem uma organização, né? Tem todo um raciocínio, mas tem uma organização. Então, é relativamente tranquilo de aplicar, né? Depois que você entende como funciona. E ele traz bastante resultado, né? A criança tem a tendência de conseguir se apropriar dos fonemas ali, dos movimentos que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente tem outros, tá? O biofeedback de língua, o NDP3, o biofeedback eu vou falar na segunda aula, que é um pouco dessa ultrassonografia de língua, de fala, que a gente tem também evidência muito forte para apraxia, tá? Recentemente, a doutora Trisha, que é autora do REST da Universidade de Sydney, comparou o REST com o biofeedback da ultrassonografia, né? Utilizando a ultrassonografia. E a gente tem resultados bem interessantes. 2023, uma pesquisa muito nova. Então, só para vocês entenderem, isso é quando a gente, lá na época do Covid, quando a gente compara uma vacina com a outra e mostra qual das vacinas, ou se as duas têm o mesmo nível de evidência, elas duas conseguem resolver, né, esse problema do Covid. Então, é mais ou menos isso, né? A pesquisa foi comparar os dois métodos. Então, por isso, né, a gente já tem um nível alto de evidência. O NDP3, que é um método britânico, tá? Que a gente também está trabalhando nele, tá? De primeira mão, não estou ainda divulgando muito, porque vai bastante tempo para a gente fazer, mas eu estou com um grupo trabalhando com ele, tá? E o prompt, que é baseado no. Baseado, não, perdão, que é
aplicado, né, que é capacitado pelo Instituto Prompt. Então, para quem quiser trabalhar com o Prompt, tem que fazer a formação específica, tá? E todos eles, gente, obedecem necessariamente os princípios de aquisição e de retenção. Isso aqui, esse quadro, tá? É um resumo de como a gente aprende, tá? E eu sempre falo assim, ó, entendendo esse quadro, muitas vezes a gente pode até colocar isso para nossa vida, tá? Porque tudo na vida, inclusive essa aula, inclusive esse assunto, nós temos o período de aquisição e o período de retenção, né, daquele conhecimento. Por isso que é custoso, é difícil na aquisição. Porque você está saindo de uma zona de conforto, que está ali tranquilo para você, para ir para uma fase que você está aprendendo tudo novo, né? E a gente não tem essa mania de estudar aquisição, né, motora dessa forma. A gente lá na fonologia, a gente pensava muito na etapa de aquisição. A gente não pensa muito na parte de retenção e automatização daquilo. Então, por exemplo, a palavra dar, que a gente está na aquisição, a criança vai aprendendo, ela não pode simplesmente sair da terapia, né? Como erroneamente eu já vi algumas formações ensinar. Ela tem que ficar em retenção, tá? Ela tem que ficar por um período ali dentro do contexto de um jeito diferente dentro da terapia. E as duas intervenções traz isso, tanto do DTC, né? Que foi desenvolvido por Edith Strange, que é uma pesquisadora americana, que foi divulgado, que, né, esse é o artigo principal desse método, um método muito bom, eu sou muito apaixonada por esse método, por isso, né, porque ele vai trabalhar todo esse processamento neural, então a gente vai dar pistas motoras, a gente vai trabalhar com imitação, com sequências específicas de imitação, com pistas multissensoriais, com uma série de conceitos para a criança ficar, de fato, ela reter esse conhecimento, aprender, né? E a gente ativar o processamento neural dessa palavra, tá? Então, é um método muito, muito legal para as crianças mais severas. E aí, aqui a gente tem um resuminho desse método que é baseado muito nos princípios de imitação, por isso que a gente tem que pensar nos pré-requisitos de imitação, né? Os pré-requisitos de fala que eu falei para vocês. E ele é dinâmico, então a gente pode subir e descer à medida. Eu vou explicar isso para vocês bem detalhado, mas a gente pode subir e descer à medida da resposta da criança, da evolução, de quanto ela está melhorando em termos da severidade, tá? Quando a gente entra com essa palavra em fala espontânea, né? Que é essa palavrinha que a gente está trabalhando, quando que a gente varia a prosódia, quando que a gente coloca todas as pistas, quando a gente tira as pistas, né? Então, só um exemplozinho de um menininho fofinho. Agora a gente vai fazer assim, ó. Vamos falar junto, eu e você juntinho. Vamos lá? Ó. Vamos? Sim. Sim. Ó, abre um pouquinho mais a boca. Sim. Mais uma. Sim. Sorrisão. Sim. Muito bem, ó. Vamos marcar 5 repetições. Agora é o último. Aí, esse é um tipo ali da hierarquia, que é a imitação conjunta. Por quê? Porque ainda nesse processo, né, estava numa fase de aquisição que precisava de bastante suporte. À medida que ele vai adquirindo, a gente vai mudando a hierarquia ali do processo de imitação e de pistas, tá? E ainda as crianças graves, né? Como eu falei para vocês, eu sou muito fã da incorporação de estratégias, né? A gente sempre vai usar treino motor, né? Que pode ser o DTC, junto com uma intervenção de linguagem, comunicação alternativa, tá? Porque, de fato, a gente vai conseguir ampliar as funções pragmáticas dessa criança, de vocabulário, para a gente dar embasamento para o treino motor. Ou mesmo a terapia de linguagem propriamente dita oral, tá? Por quê? Porque a gente vai aumentar a funcionalidade, a motivação dessa criança, né? A gente vai aumentar a possibilidade de generalizar da criança aprender em outras palavras não trabalhadas, tá? Então, é extremamente importante essa junção.
Sim, vovô. Sim, vovô. Isso, usa a mãozinha para te ajudar. Sim, sim, vovô. Lindo. Sim, vovô. Sim, vovô. Ótimo, mais rápido um pouquinho. Sim, vovô. Isso. Sim, vovô. E o biquinho lá na frente. Sim, vovô. Então, você vê aqui que a gente está com pistas, né? Na verdade, com algumas estratégias de comunicação alternativa, mas a gente usa a prancha também, tá? Depois eu mostro ali para vocês na aula. E também a gente tem o NDP3, que é um dos métodos que, aquilo que eu falei para vocês, né? Também tem evidência, mas que a gente ainda não tem no português, mas eu vou falar um pouquinho deles para vocês conhecerem, que tem uma linha de raciocínio um pouquinho diferente, mas que também traz resultados bem interessantes para essas crianças mais graves. O REST, que né, esse aí eu tenho uma grande felicidade, né, de ter feito a tradução e a adaptação português brasileiro. A minha motivação, quando eu comecei esse projeto, né, de trazer para o Brasil esse método, foi muito porque ele é um método que dá para a gente aplicar por meio do teleatendimento, né, que foi bem no início da pandemia. Então, eu estava muito ansiosa, angustiada com as crianças que não podiam mais frequentar a clínica, né, que não tinha mais condições de circular. E aí o REST foi nesse sentido, foi algo porque ele antes da pandemia ele já tinha evidência de resultados por teleatendimento, por teleconsulta. Então foi uma das grandes motivações. E também depois, quando eu fui aprofundando, né, me aprofundando no método, eu fui sentindo que ele realmente tem um alto índice de evidência de resultado. Tanto é que quando eu comecei, né, no processo de tradução, ele tinha só para o português, para o inglês e para o italiano. Hoje a gente tem para várias línguas, coreano, né? Então a gente tem muitas línguas na Dinamarca, muitas outras línguas essa adaptação. Então, isso mostra o quão ele está sendo respeitado por conta disso, né? Porque mostra que a criança vai aprendendo, né, a ter esse controle motor. Ele tem objetivos específicos que são voltados para os problemas que as crianças com apraxia têm, né? Aqui está o manual dentro do site da UFSC, né? Que foi todo o projeto que a gente está trabalhando. Agora eu estou trabalhando na atualização dele, porque ele foi atualizado alguns pontos, alguns aspectos. E ele é organizado por 12 sessões. A gente usa pseudopalavras, que é algo muito diferente também comparado com os outros métodos, né? Tem todo um motivo para isso, tá? E aí as sessões são organizadas, tem fluxogramas que a gente faz nos guiar, principalmente no começo, nas primeiras sessões, né? E aí, a gente tem, nas primeira e segunda sessão, blocos de quatro blocos com repetições das pseudopalavras, e da terceira em diante, a gente tem 5 blocos com 20 repetições, ou seja, a gente chega a 100 produções que a criança nem percebe, que é o número base que a literatura coloca para a criança ter um novo aprendizado desses planos motores. Então, ele já é organizado, pensado em tudo, pensado em vários aspectos que essa literatura do controle motor, da aprendizagem motora, traz em forma de aprendizagem, tá? Então, eu vou passar um videozinho para mostrar para vocês da aplicação em teleconsulta. Eu vi uma líquora. Eu vi uma líquora. Isso, líquora. Líquora. Só que eu vi no chat que a minha voz tá baixa. Tá muito baixa, gente? Tá um pouco baixo assim. Estava alto e aí foi abaixando. Agora você falou um pouco mais forte. Põe mais força aí, Aline. O pessoal tá falando que aqui tá normal. Tá. Então, eu vi uma líquora. Eu vi uma líquora. Isso, líquora.
Lícoça. Isso, perfeito. Vamos de novo agora junto. Eu vi uma lícoça. Aqui, gente, a gente estava usando um word wall, né? Que é um recurso que eu vou mostrar para vocês, algumas de vocês devem conhecer. E a gente colocou a pseudopalavra já em frases, tá? Que essa adolescente é uma adolescente, já está nessa etapa. Então, a gente usa pseudopalavras com 3 sílabas, depois a gente pode usar com 2, né? Tem toda uma linha de raciocínio para mudar. E conforme ela vai melhorando, ou seja, diminuindo o grau, né, de severidade, a gente vai subindo. A gente vai passando para frases com uma pseudopalavra, frase com 2 pseudopalavras, porque aqui nós precisamos trabalhar o controle motor de diferentes posições ali, né? Então, lância, né? Ali vocês estão vendo que são planos motores muito diferentes um do outro. Prosódia, e a gente vai trabalhar a coarticulação. Então, conforme essa criança vai aprendendo a aprender mesmo esses 3 aspectos que são, né, bem característicos da apraxia, a gente vai aumentando o nível de dificuldade para ela. À medida que ela aprende, a gente aumenta de novo. Então, tem todo um passo a passo mesmo para a gente implementar e melhorar esse alvo para ela aprender mais, tá? Então, essa criança já estava numa fase de frases, tá? E a fonoaudióloga, que é a aluna que trabalhou comigo nesse projeto, ela está ensinando ela a falar e corrigindo já, que é a fase de prática, de treinamento, tá? Então, Eu vi uma lícoça. Uhum. Ele tem muito cálice. Ele tem muito cálice. errou. Ó, presta Tudo atenção. bem. Ele tem muito cálice. Isso. Agora percebe que a parte mais forte, o acento da palavra tá ali no começo, ó. Cálice. O resto Aqui, gente, como a criança errou, né? Criança não, adolescente já, ela errou. Nesse processo de treinamento, ela pode dar pistas, ajudas e feedback imediato, explicando o que tem que fazer. Naquele período lá dos blocos, que é a prática, 5 blocos, né, de 20 repetições, aí já não pode mais. Isso é um princípio de aprendizagem motora, é assim que a criança vai aprender, tá? A gente também controlando o nosso modelo, como a gente vai corrigir, como a gente vai ensinar essa criança, dependendo da fase que ela tá, né? Se é treinamento, pré-prática ou prática, a gente tem um jeito diferente de falar com essa criança. Como aqui ela tá na fase de pré-prática, de treinamento, então é possível dar dicas, dar feedback imediato e constante. Vamos tentar? Cálice. Isso, melhor. Ó, cálice. Cálice. Isso mesmo. A parte mais forte está no comecinho, tá? Geralmente E aqui nessa fase a gente pode ajudar a dar dicas. Então, no começo, assim como é para a gente, falar pseudopalavras é difícil. Mas depois o cérebro ele vai criando as conexões, tá? Por isso que a gente usa as pseudopalavras, até isso e outros motivos. E aí a criança vai aprendendo. Então é muito lindo, é muito mágico, assim. Mágico não, né? Porque a gente está trabalhando para isso, mas assim a gente consegue ver nesse processo. Então vamos rodar a roleta. tá com você, tá com você, tá com você. Então vai ser assim, ó. Timão, Ó. Cafido. sabido, do. Muito bem, biquinho. Agora aqui. Dan. Ó. Pequida. Olha para mim, ó. Que, fi, da. Então vamos de novo, ó. Que fida.
Querida. Isso! Maravilhosa! Tá com você, tá com você, tá com você. Ué, Isso, agora sim, ó. Grandão no começo, ó. o D. Isso, ó. Então, gente, aqui eu estava usando uma pista cognitiva, né? Que é esses bloquinhos para explicar, na verdade, acento, né? Que o verdinho é quando o acento é forte, a sílaba tônica, e o amarelo é quando a sílaba é átona. Porque a gente tem diferentes posicionamentos, porque a gente precisa trabalhar prosódia. E também com articulação. Então, essa pista foi essencial para ela. Eu já tinha testado antes, né? E ela errava bastante acento, então, trazendo de modo mais concreto, ela conseguiu ir entendendo e ajudando bastante nisso. Porque é isso, a gente trabalha esses planos motores, né, junto com fonemas, a gente trabalha acento, e quando vai para a frase, a gente trabalha prosódia na frase, e ainda a gente trabalha a coarticulação. Então, são muitos aspectos, mas é gostoso, assim, né? Porque a gente coloca brincadeiras, coloca várias estratégias que a gente pode discutir juntas, e a criança vai se motivando, tá? Então, gente, trazendo que, a depender do perfil, da severidade, das comorbidades, né? A gente tem possibilidades de implementar modelos, muitas vezes híbrido, né? Muitas vezes pensando em vários aspectos que essa criança tem, né? Esses dois métodos também têm algo que eu gosto muito, que são as medidas de progresso, de progressão e de fidelidade. Então, eu consigo ter coleta de dados, analisar de fato, o REST tem uma ficha própria para isso, do DTC também, o quanto que essa criança está evoluindo, o quanto que essa criança não está legal ainda, a gente precisa trabalhar mais. Então, a gente tem dados concretos, que para uma discussão de equipe é muito legal, né? Então, a gente pode falar o porquê que a gente está trabalhando ainda aquele alvo, ou por que que a gente mudou, né? Porque a gente tem um método de coletar dados e mostrando quanto que essa produção tá boa ou não, tá do jeito que a gente esperou. Tudo isso para a gente pensar na dosagem. O que é dosagem? Quantas vezes por semana? Quantas repetições eu vou querer dessa palavra, né? E focando sempre, gente, na generalização. Eu sempre falo que essa é a palavra-chave para qualquer terapia de fala, independente se é fonológico, se é motor. A gente quer que essa criança aprenda e generaliza para outros contextos, né? Não só na palavrinha que a gente está ensinando para essa criança, né? Então, gente, eu quis trazer essa linha, na verdade, o meu objetivo não era só falar de métodos, mas já começar a criar com vocês uma linha de raciocínio, que eu acho que a gente tem que ser assim, né? Não pode ser aplicadores de métodos, né? Apesar da gente ser muito importante, porque a gente tem um norte, né? Um grupo pesquisou, testou, você mostra para a família que você está entregando o melhor para aquela criança, que é isso que os pais querem, né? Possibilidade de melhor possível tratamento. Nós, pais, também queremos isso para nossos filhos, né? Mas a gente também tem que raciocinar a sequência, né? Às vezes eu começo com DTC, vou para o REST, volto para um DTC para fazer determinado alvo que ele não está conseguindo, né? Com as pseudopalavras. Então a gente tem que ir criando essa linha de raciocínio. Gente, vou abrir aqui para a gente conversar, né? Discutir um pouco desses métodos que eu trouxe para vocês. Todos os dois, né, os principais, eles têm possibilidade, como eu disse, de entender o passo a passo, bem assim a sequência de como aplicar, também da escolha dessas palavras que a gente vai fazer, né? O REST a gente tem as pseudopalavras que a gente cria, tá? A depender dos resultados da avaliação, como eu falei. E também quando a gente aplica um modelo enquanto o outro, a depender do grau de severidade, né? Como eu disse ali no começo. Bom, É, eu queria só falar assim, agora vocês entendem por que que me pediram a dupla certificação. Porque tem um certificado assinado pela Aline, que foi quem trouxe o REST, que é conhecido e muito falado, faz toda a diferença.
E não Uhum. só pelo certificado, mas também pela forma como é apresentado para vocês, porque se você tem o conhecimento, se você conseguiu traduzir, trazer para a nossa realidade, com certeza domina de tal forma e passa essa, assim, transforma o que é difícil numa coisa simples, que foi como ela apresentou aqui para vocês. Tenho certeza que vocês perceberam a naturalidade assim, da qual ela traduziu todo esse conhecimento, passando através de brincadeira para as crianças, e a gente viu a alegria das próprias crianças na realização das tarefas. Então, assim, eu acho que ela abriu para perguntas, eu acho que esse momento é muito oportuno para vocês fazerem as perguntas e trocas, mas eu gostaria de dizer que a gente tem uma novidade. Aline, deixo por sua conta o momento da gente falar dessa super novidade. Além do desconto que a gente está oferecendo para esse curso, a gente tem uma novidade também. Mas se vocês puderem fazer as perguntas, a Aline vai saber o momento de trazer a novidade também. Tá. Eu fui lendo as perguntas, eu acho que nossa, todas foram muito oportunas, assim, bem dentro, né, do que a gente estava falando. E aí teve uma pergunta que está lá em cima, eu acho, que eu não localizei de novo, mas eu já tinha lido, que é se a questão da frequência, né, de quantas vezes por semana lá. Ó. O Metro Rest só traz resultados se o paciente fizer a consulta 2 vezes por semana. Originalmente, Marília, ele era 4 vezes, porque isso é um dos princípios de aprendizagem motora, né? A número de repetições, né? O número de intensidade, tanto que a gente tem um cálculo para fazer isso que chama dosagem. Ele, assim, comparando 4 vezes versus 2 vezes, não tem tanta diferença. Então, a gente pode propor para o paciente 2 vezes, tá? Tem alguns detalhes de diferença, mas na impossibilidade não fica tão abaixo, tão aquém. Agora, menos que 2 vezes não é o recomendado pelo método, tá? Entretanto, uma vez também traz resultados, mas aquilo, as 12 sessões vão demorar 12 semanas, né? Porque são 12 sessões cada grupo de pseudopalavras. Então, a gente organizou 20 pseudopalavras que a gente vai trabalhar com aquela criança. Nós vamos aplicar essas 20 pseudopalavras em 12 sessões. Depois a gente reavalia, vê as generalizações, vê o que a criança aprendeu, mesmo aquilo que a gente não ensinou, e aí a gente cria novas pseudopalavras. Então, é sempre isso, né? No meu contexto, isso acontece também, tá, Marília? Eu tenho crianças que eu não consigo aplicar 2 vezes por semana em decorrência, né, da falta de possibilidade dessa criança vir 2 vezes, né? Eu já fiz assim, ó, no meu ambulatório. Uma vez presencial, uma vez remoto. Lembra que tem como ser remoto? Isso ajuda bastante a família, tá? Eu já fiz inteiramente remoto e a criança vem algumas vezes no meu consultório, né? Porque às vezes são crianças maiores e super funciona, né? Então a gente vai adaptando conforme a necessidade dessa criança, desse adolescente, tá? Para adulto, a gente tem a gente pode aplicar sim, tá? A gente ainda não tem pesquisas, né, no sentido de uma apraxia adquirida, por exemplo, né? Não sei se foi essa a pergunta, porque adultos a gente pode pensar das duas coisas. Ou, eu estava discutindo até isso hoje, fizeram essa pergunta, professora, existe apraxia infantil nos adultos? Uma pergunta excelente, eu achei, né? Sim, existe, tá? Por quê? Porque essa apraxia infantil que a criança aprendeu, que a criança tem, né, que ela nasceu com essas características, ela vai ser adulta, né? Não é a mesma coisa que uma apraxia adquirida, que é uma apraxia que a gente, em geral, vê nos adultos, né, que já tinha estabelecido linguagem e fala, e por algum evento ela perdeu essas habilidades, então é adquirida. Mas ao longo da vida, essa criança vai crescer, né? Então, sim, se ela tiver indicação para o REST, a gente pode aplicar. Inclusive, nessa novidade que a Alegra vai falar para vocês, a gente vai ter o depoimento, né, de um adulto com apraxia. Eu acho que isso é muito rico, né? Uma pessoa que advoga, que fala muito sobre essas questões, e até nessa possibilidade a gente pensar como vai ser o futuro dessas crianças que a gente trabalha hoje,
né? Porque a tendência é que elas, né, vão ter aí ajuda, vão ter vão conseguir, né, desenvolver bem essas questões de fala, mas e na idade adulta, aumentando a demanda, como que vai ser essa fala dela, né? Então a gente precisa entender melhor como vai ser esse processo todo nos adultos, né, que têm apraxia de fala na infância, não adquirida, tá? Pacientes com alterações fonológicas têm indicação de REST. Ele é voltado para crianças com transtornos motores, mas essa pergunta é muito oportuna, Marta, porque existe tanto a criança com transtorno fonológico quanto o contrário, o motor, possibilidades de comorbidades, de ter as duas alterações, tá? Então, isso é extremamente possível. Quando que você pode aplicar o REST, então? Originalmente, a gente tem outros modelos de intervenções para a fonologia. Nós temos, né, os ciclomodificados, nós temos mínimo de oposição mínima, par mínimo de oposição máxima, a gente tem modelos específicos para esses grupos. Mas a gente está vendo uma questão motora, né? Uma dificuldade desse controle mandibular, uma dificuldade de mudar plano, vertical, horizontal, uma dificuldade de controle de língua, que não é só fonológico, não é uma questão cognitivo-linguística de contraste de fonemas, né? Então, é isso, né? A gente consegue pensar um pouco nessas questões, né? Se tem essas questões motoras junto num caso de transtorno fonológico, eu não vejo por que não aplicar. Num caso puramente fonológico, aí a gente não tem evidência nesse sentido, tá? Eu falo que tem muito material sendo produzido por pesquisa envolvendo REST, porque um deles é esse. A gente está, né, que tá se estudando, né, em outros grupos. Que é essa pergunta, né? Será que no fonológico? Será que aí tem outra pergunta ali com síndrome de Down? Eu tenho essa experiência, sim, tá? É uma criança que tem um nível cognitivo bom, né? Assim, que consegue entender bem essa demanda de repetir pseudopalavras, tem o tempo de espera. Eu falo assim, enquadrou nos critérios de inclusão ali, né? Que é a idade, principalmente se consegue ficar que tem esse processo de imitação bem estabelecido, porque a gente vai imitar bastante, né? Ela vai precisar imitar bastante. Se faz essa troca de turno e se mantém sentadinha ali, fazendo a repetição, né? Produzindo as pseudopalavras, pelo menos 8 a 9 minutos, que é o tempo que demora cada bloco. Isso é muito importante, tá? O REST pode ser aplicado no português de Portugal ou outro método. Inês, a gente tem algumas diferenças, né, entre o português de Portugal e o português brasileiro, tá? Por isso que lá na tradução chama português brasileiro, porque só para vocês terem ideia, né, com relação ao inglês, por exemplo, nós não temos as mesmas vogais que o inglês, tá? Inclusive, funciona completamente diferente o sistema vocálico do português e do inglês. Então, o REST original não podia ser aplicado aqui, sem a devida tradução, né? E por português europeu é a mesma coisa. O que a gente pode fazer, Inês? Porque o REST ainda não está adaptado para o português de Portugal. A gente pode fazer algumas adaptações, porque foi como eu fiz, tá? No processo de tradução, eu me apoiei muito no italiano, que era mais perto do que o inglês. Bastante diferença também, mas mais perto. Então, você pode fazer, tá? Entender bem como monta essas pseudopalavras e fazer algumas modificações, tá? Porque evidência tem, né? O que você vai ter que pensar bastante é na montagem dessas pseudopalavras, porque você vai ter que incluir vogais, de repente, ou algumas consoantes que nós não temos, né, no português brasileiro. Então, tem que ser contemplado isso, a gente tem que pensar um pouco nas pseudopalavras. O resto é bem parecido, tá? É isso. Uhum. Você pode fazer essas adaptações. Inclusive, você pode trazer na aula, né? Ó, eu percebi que as vogais do português de Portugal
tem essa diferença do português brasileiro, o que você acha, tal, e a gente discute, tá? Porque tem uma linha de raciocínio para pensar ali nas pseudopalavras. Um dos grandes desafios do atendimento das crianças com TEA é a intenção comunicativa e a imitação. Então, Maíra, se essa criança com TEA tá falhando em intenção comunicativa e imitação, ou seja, os pré-requisitos, ela não é indicativo de REST, tá? A gente tem que trabalhar primeiro os pré-requisitos. Primeiro isso, intenção comunicativa, pragmática, imitação, treino de imitação específico mesmo, para depois a gente pensar até no DTTC e muito depois o REST, tá? Eu tenho experiência de ter aplicado o REST com crianças com TEA, sabe? Deu certo, mas com algumas adaptações, tá? De previsibilidade, né? De usar os reforçadores ali, os itens de preferência nos intervalos. Então, tem algumas adaptações interessantes que a gente pode fazer. Mas, assim, aquela criança que já tá nesse nível, tá? Nesse estágio, nunca no começo, tá? Eu acho que eu respondi a maioria das perguntas. Vieram, né? Obrigada, gente, pelos elogios. Muito obrigada mesmo. Para mim é um prazer estar aqui, né? Essa troca. Muito gostoso mesmo trazer as coisas que eu busco, que eu aprendo, né? Que eu tento esmiuçar e Agora, tornar. pelo visto, pessoal, vai ter novidade, porque esse pós-doc dela vai trazer mais um Vai, método. vai. Isso. E o que me motivou foi isso, sabe? As pessoas perguntando, querendo saber e não tá pronto para o português. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso. Gente, isso é maravilhoso, viu? Uma oportunidade como essa, a gente ter um profissional que consegue fazer isso e trazer para a nossa realidade é muito, muito bom. Inclusive, só confirma o que a Aline falou logo no início. A Fono3 tem uma preocupação muito grande com o corpo docente. Os nossos professores são professores renomados, são professores que fazem parte de várias universidades, são docentes de universidades, e a base científica, a confirmação científica é sempre muito importante e norteia o nosso curso e o nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz de ouvir a própria Aline, que é uma professora, que se sente à vontade de estar na Fonotrade porque encontra seus pares aqui e acredita no nosso trabalho. E eu vou pedir licença para vocês para agora apresentar a nossa novidade. A gente está muito feliz com isso, com essa com o que a gente vai trazer para vocês, sem dúvida nenhuma, em maio, é o Dia de Conscientização, Internacional da Apraxia, não é isso? Fala um pouquinho. É um dia que, assim, bem estabelecido, então, internacionalmente, né, começou esse movimento nos Estados Unidos. Sempre essas instituições, a gente sabe que começa por grupos de mães, né, e, assim, tentando trazer essas informações, tratando de se divulgar, né, ampliar esses conhecimentos para os profissionais, porque mesmo no Brasil, gente, tem muita gente ainda que, né, tem muita gente que precisa se aprofundar mais nesse assunto. Então, o que que a gente, todos nós, né, mas assim, tem gente que realmente não conhece ainda, então precisa estudar, precisa se aprofundar, se aprimorar. E essas campanhas de conscientização, elas servem para isso, né, para trazer, para popularizar o máximo possível esses conhecimentos. E para o nosso grupo, né, da nossa classe, para os outros fonoaudiólogos, o que que a gente pensou, né? A Alegra, eu quero trazer um evento sobre apraxia, porque eu acho que a gente tem pouca coisa ainda que explora, né, que traz esses conhecimentos internacionais de modo fácil, de modo, né, porque assim, a gente tem congresso internacional, todo ano nós temos um congresso de apraxia nos Estados Unidos, né, mas claro, custa caro ir até lá, deslocamento, preço de passagem, o dólar tá lá nas alturas. Então, a gente pensou em trazer nesse evento, nesse fórum internacional, alguns temas, né, bem inovadores, assim, que seja assim, que a gente consiga começar a entender melhor, por exemplo, a disartria infantil, né? Então,
A gente vai ter uma convidada internacional para falar da disartria infantil, um método de intervenção de tratamento da disartria, né? Nós vamos, que é a Erika Leve, nós temos o Jordan, que é uma pessoa que tem apraxia, né? Então, hoje, ele advoga muito sobre esse tema, no sentido de popularizar, de divulgar, de trazer conhecimento. Então, é um americano muito legal, gente. Depois vocês seguem ele nas redes sociais, é bem bacana o que ele traz de informação. A Larissa, né, que é minha aluna de mestrado e que está trabalhando com uma avaliação de prosódia, que também é algo que a gente não tem ainda, né? Então, eu achei bem interessante trazer para vocês, para ver como que é composta essa avaliação, como a gente pode pensar nesses critérios de prosódia, né? Que a gente tem segmental, palavras. A Lisiane, que trabalhou no mestrado dela e agora ela está no doutorado, num protocolo de avaliação, que é o que eu disponibilizo nas minhas aulas, então ela é a autora, né? Então, eu quero trazer para vocês como que ela pensou nesse protocolo, né? Porque muitas vezes eu uso as palavras desse protocolo para a palavra-alvo, então eu quero trazer essas discussões da Lisiane, né, do protocolo que ela desenvolveu. E a Rócio, que ela é uma fonoaudióloga bem engajada, chilena, e que ela vai trazer um pouco dessa experiência, principalmente de avaliação, tá? Avaliação dinâmica da fala, né? Que é essa que a gente tem que ter, dentro do. Né, até pensando de outras línguas, dentro desse contexto da apraxia. Então, gente, são temas realmente inovadores, assim, que a gente não costuma discutir, né? Tanto porque é uma inovação mesmo, né? E vai começar a fazer muito sentido para vocês, para todos nós. Então, eu vou começar trazendo um pouco da apraxia para dar contexto, para deixar todo mundo mais ou menos na mesma página, né? O que a gente tem de novidade. Então, quando eu falo assim, ó, se eu montar essa aula hoje, montar essa aula dia 17, que é véspera, eu já vou ter coisas diferentes para colocar na aula, né? Então, por conta da explosão de conhecimento que tem nesse assunto. Então, eu vou trazer logo no comecinho da manhã sobre esse estado da arte, as novidades sobre esse assunto. Depois a Larissa vai falar sobre a avaliação de prosódia, que é uma avaliação do Reino Unido, né, que começou a tradução e adaptação pela professora Aveline, da UNB, né? E aí, como ela sabe que eu tenho ambulatório de crianças com transtornos motores, a gente está fazendo essa última etapa com as crianças. Mas aí a Larissa vai trazer também não só o protocolo, mas quais habilidades e por quê. Isso é algo que a gente nunca discute, né? Essa questão de entender a prosódia e também produzir esses aspectos da prosódia. A avaliação dinâmica da fala, né, no contexto chileno, e a avaliação das praxias verbais, que é esse protocolo que eu sempre trago para vocês, tá? Aí depois, no final da manhã, a gente vai falar sobre perguntas de avaliação, discutir com quem estiver participando, trazer essas informações, dúvidas, tá? E na parte da tarde, a gente vai focar em tratamento. Então, primeiro a gente vai falar de disartria, a doutora Erika vai falar de disartria, né, que é um tipo de intervenção que ela trabalha. Bem novidade mesmo, tá, gente? Então, até eu tô bastante ansiosa para ver ela falando também. Eu vou falar sobre a ultrassonografia de fala, que é um ponto que todo mundo me pergunta, né? Porque, claro, ajuda muito as crianças com transtornos motores, a gente tem evidências. Eu lembro que eu falei que, né, recentemente teve até um artigo que comparou o REST com a ultrassonografia, então é sobre isso que eu vou falar e trazer para vocês, o quão isso pode, né, e deve ser um contexto clínico também. E esse relato de experiência que aí vocês podem trazer, né, dúvidas, perguntas para o Jordan sobre como que é a vida dele, como foi esse processo de diagnóstico, de intervenção, como é a vida deles também em questões sociais, né? Num momento que as pessoas não conheciam o que é apraxia, porque ele já é adulto, né? Então, lá atrás, quando começou o tratamento dele, imagina, não tem nem perto do que a gente sabe hoje, né? Então, a gente preparou com muito carinho esses temas, tá? Para a gente sair, levantar a barra mesmo, tá? Sair um pouquinho da zona de conforto e ver o que está sendo produzido por aí e qual que é os nossos caminhos.
E Muito bom. obrigada, Alegra, pelo convite. Fiquei muito feliz de montar a grade. Não, Convidar. maravilhoso, porque eu queria que realmente não passasse em branco, eu queria trazer algo muito especial. E eu lembro que lá no congresso eu comentei com você da gente fazer um curso com alguém eh, de fora, e você falou, Alegra, impossível, porque é tão caro, vai ser difícil. E agora você conseguiu me dar esse presente, da gente trazer você lembra disso? E É, aí não, não te lembro. trazer esses profissionais de uma maneira assim, de uma forma super acessível. Então tá aqui, a gente tem preço do nosso fórum, o objetivo é realmente que vocês façam esse fórum, que vocês se atualizem, que vocês estejam presentes, que vocês estejam conosco. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp esse preço, tem pagamento, pode ser feito em 2 vezes, pode ser feito através do Pix. Aluno de graduação também é muito bem-vindo, tá? Tem 3 preços, né? Então, façam até o dia 15/4, nós temos tempo para isso, para vocês se organizarem. E a gente preparou também o combo, porque, na verdade, a gente precisa também estudar e ter esse conhecimento todo que a Aline passou para a gente no início, né? Então, é muito importante que vocês tenham também todo esse embasamento. Tem um combo com desconto, a gente está dando um desconto dos 2 cursos, a gente tem o preço só de um curso, só do curso, a gente tem o preço só do fórum e a gente tem o desconto dos 2 cursos. E parcelado ficaria 12 de R$ 98 se vocês quiserem fazer os 2 cursos. Então, assim, é uma satisfação grande a gente estar oferecendo para vocês as 2 situações, né? Eu digo que é uma oportunidade, o curso é uma oportunidade, porque ter o conhecimento, agregar esse conhecimento na prática para atender os nossos pacientes de uma forma mais consciente, é sempre uma mudança muito grande na nossa vida e na vida desse. É trabalhar com consciência, é trabalhar com respeito e trabalhar com dignidade, né? O conhecimento. E a oportunidade desse fórum aí eu digo que é uma oportunidade ouvir esses profissionais de fora. Os profissionais do Brasil também é sempre muito bom ouvir e trazer a experiência, mas a poder fazer esse fórum internacional com tradução, tá? O que é importante. A gente tem a tradução do Zoom, vocês vão poder entender tudo que eles estiverem falando, o que é muito importante, não é a nossa primeira experiência com fórum internacional, eu já fizemos um fórum de gagueira com tradução simultânea pelo Zoom, foi muito bom, os alunos ficaram super satisfeitos, a gente conseguiu colocar na plataforma a tradução, então, assim, é ganho de todas as formas. E agora eu deixo vocês aqui, para se tiverem alguma pergunta, eu vou colocar o link aqui para vocês fazerem a inscrição. Vou deixar também no grupo de WhatsApp. Deixo vocês à vontade, estou aqui. Aline, se você quiser falar um pouco mais sobre essa oportunidade. Agradecer, né, mais uma vez de estar aqui com vocês, né? Sei que todos nós trabalhamos o dia inteiro, então para mim já é uma honra vocês estarem aqui, participarem. Ah lá, meia-noite em Portugal, né? Então eu procuro ser bem dinâmica, falar, dar vários exemplos, porque eu sei que agora, assim, nessa hora a gente já está cansado, o cognitivo já está estourando, né? Mas é por isso que eu sei, né, o quão é rico para mim ter vocês aqui comigo nesse horário da noite. E nas aulas também a gente procura ser bem dinâmica, conversar bastante, trazer exemplos, vídeos, para a gente também despertar essa atenção, né? Que é bem importante. Então, obrigada por estar aqui comigo, né, a gente se vê aí nas aulas, no fórum.
Já essas novidades e vamos transformar, né, mais ainda a fonoaudiologia brasileira bem vista lá fora, que eu acho que isso é bem legal também, né? Mostrar o quanto a gente também pode avançar nessa área. Obrigada, Obrigada, gente. Aline. Mais uma Beijão. vez, obrigada pela sua generosidade por estar aqui essa noite conosco e trazendo seu conhecimento e trazendo toda a sua expertise na área. Boa noite.